sei que quando canto aqui, anjos podem me ouvir, e da curvatura da terra atentos tentam desvendar meu sentimento. Aleluias! Meu amor sem fim por Elohim. Exatos celestiais, Isaías viu aqueles umbrais do templo a tremer, tamanho era o poder. E quando cantam santo, 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 mas Deus esperou tanto, tanto, tanto pela adoração que somente o coração como o seu, igreja, como o meu pode dar. Adore Ele, Espírito e verdade, que não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o Senhor. Declare: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, escrevam nas estrelas, proclame no. Aleluia! Louvará pra sempre. Cante, não há Deus como nosso Deus. Não há Deus como o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Escrevam nas estrelas, proclame no universo, só o grande eu sou é Deus, e quem seu amor conhece, louvará pra sempre. Aleluia! Deus nos conduziu para que eu chegasse até aqui, aleluia, e fosse como sou, a minha vida desenhou, em minhas cicatrizes fez suas mãos, porque o seu amor se revela na eleição. E hoje aqui estou, cantando em seu louvor. Assim será, assim será, para sempre. Adore Ele. Não há Deus como o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Escrevam nas estrelas, proclame no universo, só o grande eu sou é Deus, e quem seu amor conhece, louvará
vai me separar do seu amor. A igreja cantando: não há Deus como nosso Senhor. Não há Deus como o Senhor. Veja o que Ele tem feito por você. Aleluia. Glória a Deus. Escrevam nas estrelas, proclame no universo, só o grande eu sou é Deus, e quem seu amor conhece, o louvará para sempre. Aleluia, glória a Deus. Deus o abençoe. Aleluia. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora sim, esqueci do microfone. Que todos possam ser abençoados nessa noite. Já faz um tempo que nós não falamos nada. E Deus, então, pela sua graça, misericórdia, nos concedeu esse tempo. Não é verdade? Então eu fico feliz de estar falando aqui a palavra de Deus com vocês, dividir esse curto momento. E espero que possa ser de grande ajuda. Amém? Bom, irmãos, eu tive afastado um tempo devido a conflitos de horário, problemas de horário, questões de saúde também, então eu não pude mais fazer transmissão. Mas eu peço a Deus que, se for a vontade dEle, que Ele nos ajude, me ajude a trazer alguma coisa. Amém? Bom, irmãos, hoje eu quero começar um assunto que faz muito tempo que eu tento começar esses assuntos. Eu tenho muitos assuntos inacabados, anotações que ficaram ao redor do tempo, parado, e eu gostaria de retomar algum deles. Então hoje eu gostaria de começar com vocês um assunto, falar sobre idolatria. Idolatria, culto, prestar culto, e sobre paganismo. Hoje nós vamos estar iniciando então uma pequena introdução sobre idolatria, conceito de idolatria e formas de idolatria. Porque isso tem me chamado a atenção nos últimos tempos. É um assunto já de muitos anos que eu tenho guardado algumas coisas. E eu resolvi então trazer lá do baú, trazer das anotações e passar para vocês alguma coisa sobre isso que tem me intrigado, tem me incomodado muito, do que a gente está vendo dentro das igrejas hoje. Então eu quero dividir com vocês. Amém? Então eu convido vocês para nós fazermos uma pequena oração. Nós fazemos uma pequena leitura antes de nós fazermos uma oração, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 5, que diz assim: Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 5. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te livra da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Amém?
Vamos orar? Precioso Pai, Senhor Jesus eterno, maravilhoso Deus, grandíssimo, eterno Jesus Cristo. Nós estamos aqui para te agradecer por tudo, porque tu és o Senhor, o Deus forte, o Deus verdadeiro. Pai justo, maravilhoso, nessa transmissão aqui, Pai, mais uma vez nesse tempo que o Senhor tem dado, eu te agradeço e te digo muito obrigado pela semana que passou, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelas providências e os livramentos. Obrigado pelo teu Santo Espírito, pelo Senhor ter nos guiado até aqui. Eu oro agora, Pai, pedindo perdão pelos pecados e as falhas também, pedindo que o Senhor me ajude a fazer essa transmissão, Senhor. Que o Senhor não deixe eu colocar meu pensamento de nenhuma maneira, Senhor, na tua palavra, mas que seja falada somente a tua santa palavra. Ajude as pessoas que vão ouvir, Senhor, que caia nos ouvidos corretos, Pai, e que as pessoas possam meditar, aprender mais uma vez da tua santa palavra, Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, por favor, não deixa nada de ruim acontecer com essa transmissão, Pai. Ajuda esses equipamentos. Eu te peço, Pai, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus. Bom, irmãos, hoje eu quero dar início então a essa série. Já vou dizer que é uma série, porque é mais de uma parte. E eu pretendo ser muito breve mesmo, bem sucinto e curto, mas que vocês possam entender, amém? Vamos, deixa eu tirar isso aqui um pouquinho que está me atrapalhando. Então, peço que vocês prestem atenção, que vocês meditem, que vocês remoam o que vai ser dito aqui, tá bem? Vai ser bem simples. Eu tenho visto coisas nas igrejas e há muito pouco assunto falado sobre isso. Eu pesquisei o irmão Brana falando sobre isso e eu quero dividir então com vocês o que o irmão Brana trouxe para nós, o que a Bíblia fala, o que o mundo nos ensina sobre idolatria. Bom, tu já sabe, tu aprendeu com o profeta dessa era que idolatria é quando você adora um Deus, um ídolo. Mas que tipo de ídolo, na verdade? E ele nos explicou, e eu sei que tu sabe, que tudo aquilo que fica entre tu e Deus é idolatria, é um Deus. Amém? Então é baseado nisso que eu quero falar com vocês um pouco. Amém? Eu quero ler uma pequena escritura do irmão Brana, uma mensagem. Que ele diz o seguinte para nós iniciarmos, tá bom? Deixa eu mudar aqui. Aí, faz tempo que eu não mexo, que eu já estou um pouco perdido, né? Bom. Isso está na mensagem. Quando o irmão Brana pregou a mensagem, irmãos, que nós vamos citar algumas, na mensagem Cristianismo contra Idolatria, ele tirou essa escritura aqui, ó, tá? De Jeremias 7, 9 ao 18, que nós vamos ler, tá bom? Eu quero iniciar com isso aqui. Diz o seguinte no livro de Jeremias, vocês me acompanhem, faz favor. Porventura furtareis, e matareis, e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes? Então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, fomos libertados para fazermos todas estas abominações? Você perceba aqui que Deus está chamando estas coisas de abominações. Nós já vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Virão sobre a minha casa depois de fazer estas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló. Olha o que Deus está dizendo. Nós já vamos falar sobre isso. Ide agora à minha casa, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhes fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, quando fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes. E chamei-vos, e não respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló, e lançar-vos-ei
de diante da minha face, como lancei a todos os vossos irmãos e a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa, para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Amém? Então, irmãos, eu quero meditar sobre essa escritura aqui, um pouco com vocês, que como é uma escritura título que o Mombrano usou para pregar a mensagem de cristianismo contra a idolatria. Vamos fazer uma observação inicial aqui, tá bom? Lendo aqui, ó, quando Jesus falou, Deus falando no profeta Jeremias, no livro de Jeremias, parágrafo, versículo 10, diz assim, ó. Exatamente, estou botando aqui. Estou meio perdido aqui, irmãos, faz tempo que eu não mexo, então. Então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas estas abominações. Que abominações? Furtar, matar, adulterar, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, andar após deuses. Veja que Deus está chamando tudo isso de abominação. Vamos fazer uma observação aqui. Qual é a diferença, irmãos, entre que a Bíblia mostra, pela Bíblia, pecado e abominação? Tu sabe essa diferença? Resumindo, pecado a gente sabe que é incredulidade, né? Mas existem obras que acompanham a incredulidade. Bom, quando tu transgride a lei de Deus, a palavra de Deus, então é pecado, é aquilo que é contrário à palavra de Deus. Porém, a abominação vai além disso. Vai além disso. Por exemplo, quando Deus diz para homens, eu vou dar o melhor exemplo possível e simples, tá? Quando Deus diz que homens que trabalham na casa de Deus, só um pouquinho que eu estou procurando algo aqui, irmão, só um pouquinho. Aí, achei. Quando Deus diz assim, por exemplo, que homens que devem ocupar um ministério, trabalhar na casa de Deus, na música, qualquer obreiro, e ele tem que ter requisitos para ocupar um cargo, vamos dizer um pastor, eu sempre vou pegar o exemplo mais alto, tá? Porque isso serve para baixo também. Um diácono, que ele tenha que ter requisitos para ocupar um ministério. E se nós tomamos homens, pegamos homens e colocamos eles lá sem esses requisitos, então nós cometemos pecado. Isso aos olhos de Deus é pecado, está errado. Porém, o que é uma abominação diante de Deus? Nós colocamos um homem que não tem os requisitos espirituais definidos pela Bíblia para ocupar cargos. Isso é pecado, está transgredindo a lei. Porém, quando pegamos homens adúlteros, ladrões, sem caráter, sem índole, sem moral, sem honestidade, que fazem coisas erradas e os colocamos nos púlpitos, isso não é pecado, isso é uma abominação. Está vendo a diferença? Isso é pior do que pecado. É coisa que Deus odeia, aborrece, anoja, ira diante de Deus. Não é uma transgressão diante da palavra. Isso já passou da transgressão da palavra há muito tempo. Então não é pecado. É uma abominação. Vocês entenderam? Porque não está colocando só homens que não têm os requisitos. Estamos colocando homens que aborrecem a Deus. Que anojam a Deus. Que irritam a Deus. Então essas coisas não é pecado. Isso é abominação. Entendeu? É coisa que gera ira diante de Deus. Gera revolta diante de Deus. Isso é abominação.
Você entendeu? Uma coisa é você pegar alguém que não tem os requisitos. A outra coisa é você pegar alguém que ainda irrita Deus com as suas práticas. Isso é abominação. Então as abominações, elas não têm discussão. Elas não entram numa mesa de discussão. É coisa que Deus irrita Deus. Não é pecado. É além do pecado. Tá entendendo? Porque o pecado, se tu se converter e tudo mais, o pecado, existe sacrifício pelo pecado como existia no Antigo Testamento. Mas não existia sacrifício para as abominações. Você entende? É coisa que Deus, ele disse, eu repudio totalmente. E o que estava acontecendo aqui no livro de Jeremias, que a gente pode ver naquela época, é isso. As pessoas estavam praticando, não era um pecado transgredindo a lei, erraram. Eles estavam fazendo coisas abomináveis, que Deus disse não, é não e não. Se esse não é um quadro de hoje, eu não sei o que é. Então, o que nós estamos vendo hoje não é pecado em cima do púlpito, são verdadeiras abominações. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Veja aqui, ó. Parágrafo 1, versículo 9 e versículo 10. Porventura furtareis, matareis, adulterareis, jureis falsamente, né? Queimareis incenso e virão à minha casa e dizer nós fazemos todas essas abominações? Na cabeça deles não é abominação, mas na mente de Deus é abominação. Então eu queria fazer essa observação. O que é pecado, o que é abominação. Então conseguiram ver a diferença? Abominação Deus rejeita totalmente. E o pior, nós estamos pegando homens abomináveis que abominam a Deus e estão ocupando os lugares mais altos dentro da igreja. Fazendo encontros, cultos e tudo mais. Isso não é pecado, isso é abominação. É imundo, extremamente imundo aos olhos de Deus. Mas o meu tema é isso aqui, irmãos. Versículo 18. Eu quero que tu preste atenção de coração com isso aqui, ó. Tá? Opa, dá uma trancadinha aqui. Opa. Como eu disse, faz muito tempo que eu não mexo aqui, irmãos, então eu estou meio perdido. Preste atenção no versículo 18. Os pais apanham a lenha. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. E as mulheres preparam a massa. Para quê? Para fazerem bolos à rainha dos céus. Então, observe, irmãos, que nessa idolatria que nós estamos vendo aqui, os filhos, os pais, as mulheres, para uma obra. Observe que nessa idolatria, nessa casa, nessa família, está todo mundo envolvido. Desde os filhos até a esposa. Os filhos têm participação nessa atividade. Os pais têm participação na atividade. As mães têm participação nessa atividade de idolatria. Toda a casa. Os filhos já nascem, já vão crescendo, vão nos trilhos. Vão aprendendo que aquilo que eles estão fazendo, achando que aquilo é correto, diante de Deus é uma idolatria, é abominável. Veja, as crianças já se preparam em buscar algo que vai ser consumado no futuro. Os pais acendem o fogo e as mulheres fazem os pães, as massas, para a rainha dos céus. Observe que está todo mundo nessa família engajado, está todo mundo envolvido nessa idolatria, desde o menor até o maior. Os menores vão aprendendo com os mais velhos. Se isso não é o quadro do que a gente está vendo hoje, a idolatria entrou dentro das igrejas e aqueles que estão vindo, os novos, os seus filhos, eles vão participando daquilo, achando que aquilo é certo. E Deus está dizendo aqui, ó, não é. E Deus dizendo para Jeremias que não ora, que nem vai ouvir. Mas eu quero que tu observe isso aqui, ó, é o tamanho envolvimento de toda a família nesse ato de idolatria. Será que tem algo diferente hoje? Por quê? Porque não saber o que é idolatria. E é o que eu quero ler agora com vocês, uma mensagem do Mombrana dizendo isso. Na mensagem Cristianismo contra a Idolatria, pregada em 17 de dezembro de 61, tradução de Goiânia, no parágrafo 24, o Mombrana diz assim: agora, bem, podem ver pela leitura da Escritura, que é essa leitura que a gente leu, irmãos, tá? De Jeremias, que estou primeiramente colocando meus pensamentos, inclusive é o parágrafo 23,
Nós estamos lendo na mensagem o parágrafo 24. Que estou primeiramente colocando meus pensamentos nesta manhã acerca da idolatria. Olha em amarelo aqui que eu destaquei, irmãos. Há muito pouco escrito sobre idolatria. Não há muitos livros explicando esse tema. Ou seja, o que é a idolatria? No entanto, o mundo está cheio de idolatria. Eu penso disto é porque isto nunca tem sido verdadeiramente explicado às pessoas, não sabendo o que é. Veja, irmão, que o profeta está dizendo que há muito pouco falando sobre isso, explicando, e as pessoas não sabem o que é. Não sabem porque tem muito pouco se fala sobre isso. Eu, a princípio, nunca vi ninguém dentro de uma igreja fazer um culto sobre esse assunto. Não é porque nunca vi que eu quero ser o primeiro para chamar atenção e mostrar nome e tudo mais, como alguns aí fora. Vocês me conhecem, sabem, o meu motivo, o objetivo é outro, é ensinar e tentar mostrar a realidade, para que nós saímos disso. E nós largamos esse ato de idolatria e viemos adorar a Deus. Então, tu vê que o Mombrana está dizendo, é muito pouco falado, ensinado, e por ser muito pouco falado, ensinado, as pessoas não sabem o que é. Então eu quero tentar trazer um pouco mais aqui para vocês, tá bom? E tem sido um grande privilégio em minha vida e em minhas viagens poder ver algo de idolatria, para assim conhecer o que é. E agora, havendo estudado algo sobre a idolatria nestas semanas passadas, juntamente com a mitologia grega e romana, isto me faz ver de novo se ainda é igual a como foi no princípio. Hoje em dia, ao viajar, vendo a idolatria e lendo como começou nos dias primitivos, eu vejo que não tem mudado nada. Então, irmãos, tu viu que o profeta disse, é muito pouco falado e as pessoas não sabem o que é. Amém? No parágrafo 111 da mesma mensagem, Cristianismo contra a idolatria. Bem, porém, Agostinho foi o que sancionou. Se você quer referir-se a isto, se encontra nos escritos de Schumacher, não sei ler direito, tá bom? Um livro intitulado A Gloriosa Reforma. E aqui está algo que diz nesse livro, que desde o tempo quando Santo Agostinho de Hipona passou o veredito à Igreja Católica, aqui é o erro de gráfica, né, católica, isso deixou as portas completamente abertas para que matassem a qualquer um que negasse a esta igreja pagã. E desde o tempo de Santo Agostinho, que foi como que 300 anos depois de Cristo, até o ano 1850, o ano da grande matança na Irlanda, houve 68 milhões de protestantes assassinados pela Igreja Católica. Esta cifra se encontra na martirologia romana, 68 milhões. Discuta você com o historiador. Eu simplesmente estou repetindo suas palavras. Toda pessoa que estava em desacordo com o dogma católico, não devemos dizer católico, porque eles nem merecem esse nome, eles são pagãos, romanos. Então prestou atenção aqui que o Mombrana está dizendo que eles são pagãos. A partir de agora, irmãos, tu começa a relacionar, a familiarizar com essa palavra, pagão. Tu vê que relaciona com idolatria. Então, um idólatra é um pagão, porque os pagãos são idólatras. Se eu e tu cometemos idolatria, aos olhos de Deus nós somos pagãos, porque idolatria, como já falamos, é aquele que adora deuses. Então, os pagãos adoram Deus. Aos olhos de Deus nós somos pagãos. Tu vê que o profeta disse, a igreja romana falou idolatria, depois ele disse, a igreja católica, são pagãos, mostrando que o paganismo está dentro da idolatria. E milhares de pessoas nesse sistema que são igualmente sinceras, tanto quanto o outro idólatra, eles pensam que estão adorando a Deus, mas à luz da palavra estão na idolatria com ídolos por todos os lados. Tu viu o que ele dizendo, falando da igreja católica. Ela é idólatra, ela é pagã. Quem é idólatra é pagão. Quem é pagão comete idolatria. Não pode separar isso. Amém? Fica com isso em mente a partir de hoje. Bom, então tu já compreendeu um pouco o Mombrana falando como é que foi o tempo antigo. Toda a família no Velho Testamento, naquela condição, estava envolvida em idolatria. Vamos voltar aqui a um assunto que Deus me chamou a atenção.
E eu esqueci de mencionar. Quando Deus está falando aqui para Jeremias, deixa eu voltar aqui. Ó, quando Deus disse aqui, ó, no versículo 12, no livro de Jeremias, presta atenção no que está escrito aqui. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló. Deus falando para o povo. Vão a Siló. Vão lá em Siló e vejam o que aconteceu. Onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Tu vê que Deus está dizendo assim, ó, gente, vocês vão lá em Siló e vejam o que aconteceu. O que eu fiz para eles? Deus falando no tempo de Jeremias. Quando no princípio eu fiz habitar o meu nome lá em Siló. Veja o que eu fiz com ele por causa da maldade. Siló, irmãos, aqui ficava na tribo de Efraim, antigamente. Foi lá onde foi estabelecido o primeiro tabernáculo, o tempo de Samuel, o tempo dos juízes e tudo mais. Era a Jerusalém daquele tempo. Era onde Deus fez habitar o seu nome, Siló. O que aconteceu com Siló? Siló foi destruído, Efraim foi destruído, estava entregue aos ídolos, né? Nós sabemos disso. Então Deus entregou aos assírios, que destruiu Israel, levou eles em cativeiro. 120, 130 anos mais tarde, Judá, então, agora eu não lembro se é o reino do sul ou o reino do norte, sempre confundo, tá? Eu tenho certeza que é o reino do sul. Foi levado em cativeiro para a Babilônia. Então, 120 anos antes, Israel, as 10 tribos, né, que se dividiu 10 de um lado e 2 tribos do outro, Benjamim e Judá e as demais tribos, né, Israel, foram destruídos, foram dizimados, foram levados cativo. Deus destruiu Siló. E agora Deus está dizendo, vão até Siló e veja o exemplo que eu fiz com eles, aquela casa que se chama meu nome. E Deus está dizendo, tu acha que eu não vou fazer isso aí com vocês também? Vocês cometeram essas abominações como eles cometeram? É isso que Deus está dizendo aqui para Jeremias. Ó, vocês se acham que agora aqui em Jerusalém, o reino está dividido, que eu não vou fazer a mesma coisa? E Deus está dizendo, eu vou fazer a mesma coisa. Isso aqui vai virar em ruínas. Vocês vão ser escravos, vai ser tudo destruído, vocês vão ficar em miséria. Porque eles provocaram minha ira com as suas idolatrias, e vocês também estão em idolatria com essas abominações. Está vendo? Desde o menor, desde a criança, do pai, da mãe, todo mundo, a família toda está envolvida nessa idolatria. Tu acha que eu não vou destruir isso? E foi o que Deus fez. Com Nabucodonosor, destruiu depois, levou cativo, e que a gente sabe, né? Ficaram 70 anos na Babilônia. E tudo mais. Deus destruiu. Fez o mesmo exemplo com Siló. Trazendo para os nossos dias hoje. O que tu acha que Deus vai fazer com essas igrejas da mensagem? Idólatras. Tu acha que Ele vai poupar? É o que Deus está dizendo. Olha o que eu fiz com as denominações. Olha o que eu fiz com a igreja católica. Embora estão de pé. Tu acha que eu não vou fazer com vocês? Olha o que eu fiz no passado. Com as igrejas que se chamavam pelo meu nome. Se chamavam pelo meu nome. Porque ali era a casa que se chamava pelo nome. Siló. Eu não me lembro o que quer dizer Siló. Agora eu tinha anotado aqui e agora não vou achar, tá? E depois Jerusalém. Ah, nós somos a casa de Deus, o tabernáculo de Deus. Deus destruiu por causa da idolatria. Deus destruiu por causa das abominações. Tu acha que Ele vai fazer o que com essas igrejas da mensagem? Não adianta dizer nós somos da mensagem, temos a mensagem de um profeta. Vai destruir igual, Ele está falando aqui. Isso é a palavra. Então Deus está dizendo, olhem para Siló e vejam o exemplo. Amém? Bom, vamos seguir aqui. Bom, vamos entrar em idolatria propriamente dita. Bom, deu para entender, né, o que Deus fez e o que Ele vai fazer. Deu para entender o que é abominação e o que é pecado, né? Então tá, agora segura aí. Bom, irmãos, idolatria, ela vem do termo grego de duas palavras, tá? Eidolatria, que significa, literalmente, adoração a ídolos. Bom, ela é composta de dois termos, tá? Eido, que significa ver e saber, e depois derivou eidolon, que é uma palavra latim, tá? Até onde eu sei é latim. Eidolon, que significa imagem. Eu botei ali em parênteses, tá? Não necessariamente uma estátua. Porque é isso que nós vamos ver na próxima parte, quando nós falar sobre prestar culto. Quando fala imagem, não necessariamente uma estátua. Por exemplo, aqui tem essa áreazinha aqui, ó. Tá? Inclusive, eu falando sobre idolatria, eu queria mostrar, né? Não é idolatria, não é um ídolo, tá? Isso aqui foi um presente do irmão Anésio.
lá pai do pastor Tiago. E eu sempre confundo o nome desse Anésio ou Genésio, tá? Me desculpa, até onde eu sei acho que é Anésio. E ele me deu bonita, né? Ele tem esse dom de esculpir, ele esculpe. Ele já deu vários presentes para muitos irmãos e ele me deu isso aqui, eu boto aqui para enfeite, que eu acho muito lindo, né? Então, que é um símbolo, assim, vamos dizer, dessa mensagem, do que representa, mas não tem nada com idolatria, tá? Então, quando eu falo imagem ali, não quer dizer que seja uma estátua, uma obra de escultura, uma obra de fundição, uma toalha, um desenho, um símbolo que nós vamos ver, tá? Pode ser nós vamos ver, uma personalidade. É um lugarzinho dela. Tá bom? Então eu botei ali adoração à imagem, né? Adoração a ídolos, imagem, não necessariamente uma estátua. E a segunda palavra, latria, que significa culto ou adoração. Então, juntando tudo, né? Eido mais latria, que é idolatria, ou seja, culto, adoração a imagens. Mas imagem do quê? Nós vamos ver agora. Tá bom? Então, adoração a ídolos, adoração a imagens. O que é uma imagem? É uma forma. Lembra que a gente já estudou aqui, passou? Imagem e semelhança, seria bom voltar. Imagem é a forma. Semelhança significa igualdade, está em pé de igualdade. Imagem é algo representativo, aquilo que representa, que forma. Está naquela forma, está naquela imagem. O ser humano está na imagem dos animais, ele estava na imagem de Deus. Qual era a imagem de Deus quando Adão estava na imagem de Deus? Era a forma espiritual, ele era espírito primeiro, porque Deus é espírito. E logo depois, então, Deus pegou Adão espírito e pôs no corpo de carne. Então Adão já não estava mais na imagem de Deus, estava na imagem dos homens, na imagem dos animais. Porém, ainda semelhança, porque ele tinha o poder, ele estava em igualdade com Deus, vamos dizer assim, era um Deus amador, um Deus menor. Ele já não estava mais na mesma imagem, mas estava na mesma semelhança. Entenderam? A imagem tem a ver com forma. Vamos falar sobre isso, porque nós já passamos e vai passar o tempo aqui, tá bom? Bom, então baseado sobre isso, irmãos, idolatria, que é duas palavras, eido, né, imagem, né, e latria, culto, ou seja, culto ou adoração a imagens. Idolatria é isso, adoração a ídolos, adoração a imagem. Bom, que tipo de imagens, que tipo de ídolos podem ser adorados? Vamos ver alguns aqui. Bom, resumindo, idolatria é prestar honras divinas, isso que tu vai encontrar no dicionário, tá bom? O que é idolatria? Prestar honras divinas a homens, coisas ou produtos de fabricação humana. Entendeu o que é idolatria? Prestar honras divinas a homens, ou honras divinas a coisas, ou qualquer fabricação humana. Quando prestamos essas honras divinas a essas coisas, isso é idolatria. Nós vamos falar na próxima transmissão, se Deus permitir, sobre prestar culto. E eu tenho certeza que quando eu começar a falar desse assunto, muita gente vai ficar braba, muita gente não vai ter consideração, vai perder a consideração comigo, mas eu quero mostrar o que diz a história, o que mostra os termos técnicos, o que mostra a Bíblia e o que mostra a mensagem. O que é prestar culto, tá? Porque está tudo envolvido sobre idolatria. Hoje nós queremos falar sobre a idolatria, o que é, e as formas de idolatria. Tá bom? Então, é prestar culto, honras divinas a homens, ou coisas, ou produtos de fabricação humana. Tá bom? Isso é idolatria. Bom, já vimos então que idolatria é adoração a ídolos. Esses ídolos têm uma imagem, eles estão a imagem de alguma coisa, a forma de alguma coisa, representam alguma coisa. Então, quando tu adora esse ídolo, tu está adorando aquela imagem, aquela forma. Amém? Isso é idolatria. Então, existem algumas formas desses ídolos que as pessoas no mundo que nós vivemos adoram, prestam culto, honras divinas a isso. Quais são as formas que existem? Vamos lá, vamos começar com a primeira então, tá bom? Bom, existe o que a gente chama de, dentro da idolatria, dessa adoração, o animismo. O que é isso, Tiago? Animismo é adoração ou
Ou seja, culto ou reverência a objetos inanimados. O que é inanimados, irmão Tiago? Sem vida. Algo sem vida. Por exemplo, pedra, árvores, rios, montanhas, objetos da natureza. Tem pessoas que adoram isso. São idólatras desses seres inanimados, que não têm vida. Uma cadeira, uma mesa. Está entendendo? Isso são objetos, isso é animismo, é um tipo de idolatria. Idolatria por animismo. Ou seja, adoram coisas sem vida. Amém? Existe também outra forma de idolatria. Agora, coisas animadas. Ou seja, o que é coisas animadas? Que têm vida. Por exemplo, animais. Animais são adorados. Por exemplo, tu vai na Índia, a vaca é adorada. Os filisteus adoravam o rato, que era né? Os egípcios adoram lá o chacal, coiote, gato. Na mitologia, entendeu? Eles são seres animados, geralmente animais. Tá bom? Então, existe o animismo, forma de idolatria de coisas sem vida. Existe forma de idolatria de coisas animadas, que têm vida. Exemplo, animais. Amém? Qual outro tipo de adoração, de idolatria que existe? Teriomorfismo. Essa aqui é uma das que eu mais gosto. O que é isso? São formas de animais combinadas com formas humanas. Por exemplo, isso está muito na mitologia egípcia, mitologia grega, né? Dá um exemplo. Deixa eu ver se eu botei aqui. Botei. Seres mitológicos, por exemplo, querubins também, esfinge, tem gente que adora querubins. Por exemplo, corpo de homem, cabeça de leão. Isso é teriomorfismo, entendeu? É mistura de homens com animais. A esfinge, corpo de leão, cabeça de homem. A quimera, grega, né? O minotauro, corpo de homem, cabeça de touro, esse tipo de coisa. Isso é teriomorfismo, metade homem, metade animal, né? Os egípcios têm muito isso, adoram esse tipo de ídolo, esse tipo de deuses deles, entendeu? Então isso é chamado de teriomorfismo, essa mistura de homens com animais, tá? Dragões com cabeças humanas, corpo aqui, ou seja, tudo aquilo que tem parte humana e parte animal é teriomorfismo. Amém? Então existe esse tipo de adoração, esse tipo de ídolo também. Um querubim, como eu falei, um querubim. O que é um querubim? Né? A gente conhece na Bíblia, tem as 4 formas de querubim, Satanás também é o 5º querubim, né? Tem forma humana com forma animal. Tem gente que adora esse tipo. Então, quando tem esse tipo de adoração, é chamado de teriomorfismo. Amém? Qual outra forma? Tem outra forma de idolatria? Tem. Idolatria astral, por exemplo. Adoram o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, entendeu? Os astros celestes, os astros celestes, os corpos celestes. Isso é outro tipo de idolatria, muito cultuada nas tribos pagãs, nos índios, né? Que adoram o Sol e tudo mais. E fazem então uma representação, uma imagem daquilo, onde eles possam prestar culto àquilo. Tá vendo a diferença? Tem mais, Tiago? Tem. Por exemplo, forças da natureza. Tempestade, né, trovão, raio, relâmpago, fogo, água, terra, ar, vulcão, chuva. Não é? São formas de ídolo que as pessoas adoram, né, que religiões adoram. Fazem as representações. O deus da tempestade, o deus do relâmpago, o deus da chuva, o deus da neblina, o deus da... E por aí vai. Existem no mundo esses tipos de idolatria, esses tipos de deuses, que as pessoas prestam culto a essas divindades, adorando as forças da natureza. Amém? Tem mais? Tem. Vegetação e agricultura. Né? Podemos usar um bom exemplo disso. Dagon, dos filisteus, era o deus da agricultura, o deus da vegetação, representando. Então tem pessoas que adoram a vegetação, adoram a agricultura, prestam culto a isso para que suas colheitas sejam produtivas, sejam férteis. Tá bom? Então, um outro tipo de deus adorando a vegetação e a agricultura. Outra, fecundidade, fertilidade.
Um mais exemplo clássico disso é a Diana dos Efésios, né? Que envolvia a adoração ao sexo e a glorificação da prostituição, principalmente nas tribos bem antigas, ali pro lado do paganismo, meio grego, meio celta, meio etrusco-romana, né? Eu falo abertamente, principalmente aqueles que cultuam a bruxaria, né? Para quem tem um conhecimento sabe disso. Tem esse tipo de adoração, então eles adoram esses deuses, essas deusas, principalmente a deusa, né? Voltada à glorificação do sexo e à prostituição. Por isso que Deus odeia isso, né? Porque exalta essa deusa. Então, esse tipo de adoração também existe, essa idolatria, né? Sobre a fecundidade e a fertilidade. As pessoas faziam a esses deuses, por exemplo, quando queriam ter filhos, queriam engravidar, não queriam ter filhos. Por aí vai, faziam essa representação, tinha essa imagem dessa deusa da fecundidade, da fertilidade, né? Para que os animais pudessem procriar também. Então ofereciam sacrifício, prestavam culto. Nós vamos ver isso na próxima transmissão. A essa forma de divindade também. Outra. Essa aqui é uma outra que eu gosto muito. O totemismo. O que é o totemismo? É um tipo de idolatria, de ídolo, um deus, que representa os ofícios ou as artes. Geralmente eles eram os patronos das tribos e dos clãs. Era representado por um animal selvagem e às vezes combinado com forma humana. Isso é muito usado principalmente pelos índios. Tem os totem, né? Aí tem aquelas formas ali. Então tem formas de animais selvagens, né? Naqueles postes. Existia esses postes ídolo lá no Antigo Testamento também, que tinha essas formas, né? Então é tudo aquilo que eles representavam os patronos. Tinha o patrono do clã, o patrono da tribo, né? Os patronos da arte, por exemplo, isso aqui é o deus da costura, o deus da tecelagem, o deus da forja, da forjaria, o deus da guerra. Veja, são deuses vinculados às artes. O deus da música, o deus do vinho, o deus não sei do que. São esses deuses que estão relacionados às artes e às guerras, né? E então eles fazem totens. Pode ser esculpido, pode ser um poste, uma pedra, que tem essa imagem, e ali eles prestam culto, fazem suas oferendas, seus sacrifícios. Muito cultuado nas tribos indígenas. Por isso tem o nome dos totens, né? Isso tudo é totemismo. Quando tu eleva alguma coisa representando, geralmente tem como uma insígnia, um emblema, esqueci a palavra agora, um animal selvagem, uma coruja, uma águia, um lobo, um urso. Por isso que eu digo, é muito usado pelos índios, tá? São os povos pagãos. Eles adoram, eles têm esse tipo de idolatria, totemismo. Bom, exemplo que a gente pode citar aqui, postes, né? Pedras, lápides, símbolos pátrios também, é um tipo de totemismo, né? Bandeiras, brasões, eu botei aqui, ó, bandeiras, brasões, botões, broches, amuletos, bandeiras, logotipos e placas que tem uma simbologia, que tem um culto aquilo ali. Por exemplo, o deus da guerra, aí tem uma bandeira lá, tipo de totemismo. Tem o deus da arte lá, da música, eu sou adorador daquilo, eu tenho um broche, um botão, mostrando que eu sou um devoto àquilo. É um tipo de totemismo. Um brasão, um logotipo. Aí tu já vai trazendo para hoje, tá? Onde e por que não dizer o ministério da igreja? Aquela imagem, aquele ministério. Tem uma simbologia, é um tipo de totemismo moderno, uma idolatria. Está adorando aquele ministério. Porque só lá tem a verdade, só lá é o correto. Idolatria. Daí para isso tem simbologia, tem placa daquele ministério, tem broches, tem botões. Veja, não estou falando de placa da igreja, com nome, para um endereço, uma localização. É uma adoração àquilo. Como eu disse, nós vamos ver isso na transmissão seguinte, tá bom? Aí é outra coisa. Tudo isso é totemismo, tá? Postes, pedras, lápides, placas, logotipos e tudo mais. O que mais? Idealismo ou idolatria teórica. Também tem isso. Envolve conceitos como sabedoria, justiça, doutrinas. São correntes filosóficas. Eu botei alguns exemplos aqui, né? Humanismo, naturalismo, racionalismo e muitos ismos por aí vai, correntes filosóficas. Tem pessoas que não têm um ídolo físico, então elas são idolatrias teóricas. Elas são adeptas de muitas correntes filosóficas.
Entendeu? O Deus dela é aquele conceito, aquela teoria, aquela ideologia. Ela adora aquilo, ela adora aquela filosofia. Ela é idólatra também, ela é um idólatra teórico. Tá bom? Mas é uma idolatria. Né? É um idealismo que ela tem. Ela segue aquele ideal. Ela vive aquilo, ela cultua aquilo. Ela é um devoto daquilo. Por que isso é perigoso? Por que isso é errado? Certas doutrinas, ela é cultuador de uma doutrina. Ela adora um dogma, ela adora essas vertentes, correntes filosóficas. Vai para aqui, vai para cá. Por que isso é perigoso? Porque isso tira parte da glória de Deus, irmãos, e confere honras divinas a outros. Nós vimos que a idolatria é tu dar honras divinas a pessoas, a coisas ou coisas criadas pelos homens. As honras divinas é só a Deus. E quando tu dá essas honras divinas, tu é um seguidor dessas filosofias, que tu adora isso, doutrinas, tu tira essas honras divinas, tu acrescenta aquilo, por exemplo, se tu estudar um pouco de filosofia, tu vai ver essas correntes filosóficas, tu vai ver, nega Deus, dá honra a outras coisas, a razão, o racionalismo, ao humanismo, às obras da natureza, e por aí vai, modernismo, né? E tira o foco que é Deus e coloca em outras coisas, da criatura. Então, esse idealismo ou filosofia teórica é idolatria, é abominável diante de Deus. Basta você ler Romanos 1, versículo 22 ao 23. Dizendo-se sábios, eu botei aqui, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Veja, aqueles grandes sábios que tinham lá na época de Paulo, que já discutia lá, você basta ler o livro de Atos, eram filósofos, eram idólatras, teóricos, amantes da filosofia, amantes do conhecimento, que tiravam as honras de Deus, de Jesus Cristo, e colocavam em outras coisas, em ideias, em criacionismo, evolutismo e outros ismos, por aí vai. É uma forma de idolatria, adorar e cultuar e servir essas ideias. Tem mais? Tem. E a última que eu deixei aqui, que vai ser o nosso ponto, daqui para frente, a pior forma, na minha opinião, de idolatria que existiu, que existe e que vai existir até o reino milenar entrar. Até Deus acabar com tudo na tribulação. Que é essa forma de idolatria aqui, adoração a personalidades, adoração a pessoas. Mais pra frente nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então, idolatria também, adoração a personalidades. Essas personalidades podem ser divididas em duas partes, irmãos. Por exemplo, adoração aos heróis e aos ancestrais. Por exemplo, homens que morreram ou se aposentaram, que fizeram grandes feitos, grandes coisas no passado, são aclamados hoje como grandes heróis, são prestados cultos, honras divinas, homenagens divinas a esses homens, pelas suas obras, pelos seus feitos passados, por tudo aquilo que eles fizeram. Então são os ancestrais ou já se aposentaram e não estão na atividade. Então as pessoas adoram esses homens. Isso é adoração às personalidades, às pessoas passadas. Mas também existe dentro disso adoração às autoridades civis, políticas e religiosas. Por exemplo, são homens vivos que exercem alguma função. Adoram um rei, adoram um padre, adoram um pastor, adoram um profeta, adoram um advogado, adoram um juiz. Tem esse tipo de adoração. Homens vivos. Então, adoração às personalidades, existe essa idolatria a passados e aos presentes. Então, para mim, olhando aqui, é o conceito que a gente vai seguir sobre esse tipo de idolatria a personalidades, que é a pior, na minha opinião. E aí nós vamos trazer o conceito tudo para dentro da igreja hoje e ver se isso aqui não está nos dias de hoje ou não. Amém, irmãos? Então, eu queria trazer esses conceitos para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, irmãos. Acabou. Hoje foi curto mesmo. Era isso que eu queria trazer para vocês. O
Conhecimento sobre idolatria e formas de idolatria. Nós vamos ficar com isso hoje. Eu quero que vocês removam isso, mastiguem bem, não digo decorar, entendam isso, tá? Essas formas de idolatria, tudo isso que pode ser adorado e que Deus tinha abominado, que Deus destruiu Jerusalém por causa disso, que Deus destruiu Israel, Siló por causa disso, o livro de Jeremias, e Deus chamou isso de abominação. Que você tivesse esse conceito. Pecado não é abominação. Nem todo pecado é abominação, mas toda abominação é pecado. Então, abominação é uma coisa que irrita Deus. Deus diz, isso me irrita, eu não quero saber. Causa ira, tá bom? Não é pecado. Tá? Não estou suavizando o pecado. Não, pecado é transgredir a lei. Essa aqui não transgride a lei. Isso aqui é coisa que Deus diz, eu não quero saber disso. Isso aí nem transgride, é uma coisa que irrita Deus. Anoja Deus. O que nós estamos vendo hoje é verdadeiras abominações em cima dos púlpitos. Abominações cantando em cima dos púlpitos. Abominações tocando música dentro da igreja. Abominações sendo diácono. Abominações sendo administradores. Abominações e por aí vai. Abominação, abominação, abominação. Não estão cometendo pecado. São abomináveis. A Bíblia está chamando de abomináveis. Aí tu percebe o quanto o diabo já entrou. Né? Eu sei que talvez não possa nem falar isso aqui. Alguns vão dizer, não pode falar, tem que ter amor. Que é o período da graça, é a super graça, e tem que ter amor, e se arrependeu, e patati, patatá, ele fez isso, fez no passado. É abominável. É abominável. E ponto final. O que ele tem que fazer? No mínimo, se ele sente o puxão de Deus, largar tudo, se arrepender, sentar quieto. Clamar por misericórdia. Por ele ter usado a casa de Deus como uma abominação. E nós estamos vendo hoje. Agora nós vamos entender um pouco mais o que estava acontecendo naqueles dias e o que está acontecendo hoje. Como diz o profeta, por as pessoas não saber e se falar muito pouco, elas não sabem o que é. E nós queremos trazer um pouco mais de luz aqui, falar um pouco mais, para que a gente fuja disso, saia disso, largue toda essa idolatria e venha a verdadeira adoração de Deus. Amém? É esse meu objetivo, trazer isso para vocês aqui. E vocês verem, nós olhar no final dessa série e ver se nós somos uns pagãos, se nós somos idólatras ou se nós somos realmente cristãos adoradores de Jesus Cristo. Amém? Deixa eu colocar aqui de novo. Então essas formas aqui de adoração, tá bom? De ídolos, tá? Já entendeu o que é ídolo, idolatria, né? Duas palavras, adoração a ídolos. E o ídolo pode ser isso aqui, animismo, coisas animadas, teriomorfismo, né? Ídolos astrais, né? Corpos celestes, forças da natureza, vegetação e agricultura, fecundidade e fertilidade, totemismo, idealismo, né? Idolatrias teóricas e, por último, que eu botei esses 10 que eu achei, né? Adoração a personalidades, que podem ser a heróis ou os ancestrais do passado, pelas suas obras que fizeram, são relembradas hoje, ou adoração a autoridades presentes, né? Vivas, podendo ser autoridades civis, autoridades políticas ou religiosas. Tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Leiam sobre o livro de Jeremias, que a gente leu ali, as mensagens do profeta. Lembrando que Mombrana relacionou, quando nós lemos ali, o paganismo com idolatria. Não pode tirar um do outro. Se tu é um pagão, tu é idólatra. E tu é idólatra porque tu é um pagão. Nós vamos falar no decorrer dessas transmissões, costumes pagãos, e nós vamos ver se nós somos realmente idólatras ou se nós somos cristãos. Tá bom, irmãos? Hoje eu vou ficar só por isso aqui, eu consegui ficar num tempo bom. Meditem sobre isso, removam, pense, veja se você tem alguma afinidade, ou nós temos alguma afinidade com esses tipos de ídolos. Amém? Então, onde nós se enquadramos, o que isso representa? Tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Para nós seguirmos aqui. Não sei quando eu vou fazer outra, talvez eu consiga fazer uma transmissão nessa semana, se Deus permitir, para continuar. Tá bom? Orem por mim. Deus me dê o entendimento e a revelação verdadeira para falar aquilo que é correto, somente o que está na Bíblia e o que o profeta falou. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite e uma boa semana. No nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração final? Poderoso Deus, Senhor Jesus eterno, maravilhoso. Te dou graças por tudo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu terminei essa mensagem aqui, Pai. Aquilo que estava no meu coração, eu trouxe para o teu povo, Pai.
que eles possam aprender um pouco mais, que eles possam, Senhor, fazer uma vistoria nas suas vidas, como eu estou fazendo. Se nós nos enquadramos como um cristão de verdade, Pai, se nós nos convertemos à verdade, ao cristianismo, ou se ainda nós somos pagãos, Pai, se nós somos idólatras. No nome de Jesus Cristo, Pai, ajuda cada um, dá uma boa noite, batiza com o Teu Espírito Santo, Pai. Vasculhe o fundo do interior da nossa alma, lá no nosso coração, Pai. Tire tudo, Senhor, todo tipo de adoração a ídolos, Pai. No nome de Jesus Cristo eu peço. Amém. Amém. Vão em paz. Faça algum comentário também, se você tem alguma outra forma de adoração, algum outro tipo de ídolo que representa. Eu peguei os principais, fazendo as minhas pesquisas e tudo mais, que a humanidade adora. Se tem algum tipo que você vê de adoração, onde se enquadra naquilo ali, tá bom? E você acrescenta mais ali, porque também pode existir outra forma de adoração, outra forma de ídolo. Amém? Então, uma boa noite e uma boa semana. Amém. Vamos declarar que não há Deus como o nosso Deus. Amém? Cante com alegria no fundo de sua alma. Amém? Glória a Deus. Eu sei que quando canto aqui, anjos podem me ouvir, e da curvatura da terra atentos tentam desvendar meu sentimento. Aleluias! Meu amor sem fim por Elohim. Atos celestiais, Isaías viu aqueles umbrais do templo a tremer, tamanho era o poder. E quando cantam santo, 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 mas Deus esperou tanto, tanto, somente o coração como seu, igreja, como pode dar. Adore Ele, Espírito e verdade, que não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o Senhor. Declare. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Escreva eu chegasse até aqui, aleluias, e fosse como sou, a minha vida desenhou, em minhas cicatrizes fez suas mãos, porque o seu amor se revela na eleição, e
ele me mandasse para o inferno, aleluias, por certo eu de lá o amaria, pois nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, ou a altura, ou qualquer criatura podem me separar do seu amor. Igreja cantando, não há Deus como nosso Senhor. Não há Deus como o Senhor. Veja o que Ele tem feito por você. Aleluia. Glória a Deus. Escrevam nas estrelas, proclame no universo, só o grande eu sou é Deus, e quem seu amor conhece, o louvará para sempre. Aleluia, glória a Deus. Deus o abençoe.